E agora a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E gostava de começar por dizer que hoje o Sr. Ministro veio, no fundo, repetir aquilo que havia dito no plenário da Assembleia da República, no debate de atualidade promovido pelos Verdes, justamente sobre esta matéria, quando se soube da dispensa de avaliação de impacto ambiental relativa à pesquisa de petróleo ao largo de Algesur. E por isso importa aduzir mais alguns argumentos relativamente àquela que é a fundamentação do Sr. Ministro. O Sr. Ministro insiste em que esta é uma decisão administrativa e não uma decisão política. E os Verdes interpretam essa afirmação do Sr. Ministro como uma forma de se refugiar atrás da agência, da APA, não querendo assumir a responsabilidade política relativamente a esta matéria. Parte do princípio que o Sr. Ministro também entenda que o Governo não teve absolutamente nada a ver com o prolongamento da concessão do consórcio Enigalp por mais um ano relativamente a esta pesquisa de petróleo. Portanto, a questão que se deve colocar e então ainda mais presumo que o Ministério do Ambiente não tenha rigorosamente nada a ver com essa questão do prolongamento da concessão, pois exatamente, bem me parecia, portanto que os membros do Governo eventualmente nem interagem na área da energia e na área do ambiente, que é uma coisa na minha perspectiva um pouco complicada, mas a pergunta que se impõe fazer é, se assim é, Sr. Ministro, se ficarmos apenas pelas decisões administrativas na área do ambiente e as decisões políticas estiverem, de facto, ou forem menosprezadas por parte do Sr. Ministro, a pergunta que se impõe fazer é para que é que este Governo precisa do Ministério do Ambiente? Eu já lhe disse no outro dia que a leitura que os Verdes fazem é que o Sr. Ministro está a fraquejar no Governo, tomando decisões desta natureza. Eu sublinho, tomando decisões desta natureza. Mas a pergunta que se impõe é para que é necessário o Ministério do Ambiente? Se as decisões são administrativas, respeitamos de tal modo as agências, as diversas entidades sob a tutela do Ministério do Ambiente. Não precisamos, pelos vistos, da perspectiva política. A perspectiva dos Verdes é exatamente contrária. Por outro lado, o Sr. Ministro disse aí uma frase que eu acho que acaba por revelar tudo. E o Sr. Ministro disse assim: há quem pense que há riscos que só outros países devem correr por causa da questão da exploração, repare, não é da pesquisa, da exploração de petróleo. Eventualmente, referindo ao Sr. Ministro que os riscos têm de ser distribuídos por todos. Ou seja, aquilo que me interessa sublinhar desta afirmação do Sr. Ministro é que o Sr. Ministro assume que existem riscos nesta atividade. E então, a questão que se impõe a referir é o seguinte. O Sr. Ministro diz que a decisão da APA, no fundo, decorre do facto de se considerar que não existem impactos significativos no ambiente. E por isso não há lugar a estudo de impacto ambiental. Mas já foi aqui referido e muito bem que a lei não proíbe a existência de estudo de impacto ambiental. E é por isso que o Sr. Ministro faça uma dose tão grande de contestação e de sede de participação relativamente a esta matéria. O Sr. Ministro não considerava que era avisado abrir uma avaliação de impacto ambiental, um processo de avaliação de impacto ambiental, onde se estudasse pormenorizadamente os impactos de uma atividade de pesquisa de petróleo ao largo de Algesur. Que esses impactos, portanto, fossem conhecidos, que se abrisse um processo de consulta pública, de modo a que a população pudesse, todos os interessados pudessem participar e que depois houvesse uma decisão decorrente de todo este processo de avaliação de impacto ambiental. Eu acho que era avisado, acho que era, no mínimo, politicamente sensato, mesmo que o Sr. Ministro considere que não existem impactos significativos no ambiente. Era uma decisão política avisada, mas porque não a fazendo, a pergunta que se impõe também fazer é: o que é que poderia resultar de uma avaliação de impacto ambiental? O que é que poderia ser desvendado que o Sr. Ministro, a APA, o consórcio Enigalp, tem receio que seja desvendado? É que fica esta dúvida legítima. Ó Sr. Ministro, fica esta dúvida legítima. E a mais dúvida legítima, este Ministério do Ambiente acaba, designadamente relativamente a esta matéria,
por não se distanciar daquilo que foi a política e as opções políticas de outros Ministérios do Ambiente. Terminasse. Vou mesmo terminar, com certeza, Sr. Presidente, que é o facto de, quando há uma dicotomia ambiente, ou vou pôr assim, segurança ambiental e defesa dos interesses de grandes empresas, de grandes grupos económicos, caramba, Sr. Ministro, a tendência vai sempre para ceder a esses interesses dos grandes grupos económicos. E a segurança ambiental, normalmente, é sempre secundarizada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Apolónia. Sr. Deputado do Partido Socialista.